A trazer ele aqui para a nossa conversa, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, sempre um prazer. Quarta-feira de novo, né? Eu sempre vejo que a semana está passando quando vem o Gustavo às quartas. Que bacana. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia a todo mundo aqui que está assistindo também. Obrigada. Gustavo, já vou aproveitar aqui essa nota, né, do Itaú BBA, mantendo recomendação de compra aqui para DRs de Vale. Vale que apresentou este resultado operacional ontem, acho que acima das expectativas. Inclusive, queria entender um pouco da sua leitura também sobre esses números aí de Vale e as expectativas. Até, né, a gente vê que o minério tem sido aí muito, acho que afetado, principalmente por fatores externos. Acho que Vale pode ser uma exceção, talvez, aí nessa temporada de resultados. Espero que sim. Tomara que sim. A gente entende que foi um primeiro semestre bem fraco para a Vale, para as outras mineradoras. Acho que a demanda chinesa, a projeção de crescimento foi abaixo do esperado para esse segundo semestre, principalmente. E com isso a gente teve várias casas revisando para baixo, várias casas tirando as ações da Vale da carteira, mas agora o entendimento que a gente vê nos seus sites é que boa parte está revisando para cima. Já entende que ficou tão baixo a prestação que agora já é uma oportunidade, mesmo que a China não tenha aquele desempenho de tanto destaque. Simplesmente mais do mesmo já seria suficiente para a ação valer mais do que está valendo hoje. Gustavo, tem toda essa expectativa de um estímulo maior lá na China, né? Talvez por conta desses dados mais fracos da economia por lá, e a gente já vem falando ao longo das últimas semanas sobre essa desaceleração da economia chinesa. Mesmo assim, a gente vê a Vale reportando um resultado acima do esperado, de produção, obviamente, por conta desse relatório. A gente olhou lá fora, Rio Tinto também com um resultado interessante, mesmo com essa desaceleração da China. Olhando para essas companhias e para a necessidade que elas têm, né, de uma economia mais forte do país asiático, se de repente vierem esses estímulos, essas companhias elas podem ter uma melhora na sua perspectiva. Claro que o segundo trimestre geralmente é melhor mesmo de produção para companhias de mineração, né? Mas, principalmente para a Vale. Mas essa perspectiva e expectativa por estímulos pode destravar algum tipo de ou valor ou de expectativa para as companhias? Sim, ainda é muito linkada a expectativa com o resultado das ações dessas empresas nos últimos anos, vai continuar sendo. Eu entendo que nas medidas que foram anunciadas pelo governo tem a questão de polo industrial, entrando nas áreas mais rurais, áreas menos desenvolvidas da China. A ideia de que o país inteiro tem que avançar e não simplesmente um outro centro chinês, então tentar puxar o resto da economia que ficou um pouco mais para trás nos últimos anos, mas de qualquer forma a gente não vai ter um crescimento chinês que nem a gente estava tendo nos últimos 15 anos, em patamares muito elevados, namorando os 2 dígitos. Aparentemente agora a gente está numa realidade nova, que é um crescimento num patamar menor, mas de novo, a gente está falando de uma economia que é mais do que o dobro, o triplo do começo do século. Portanto, crescer menos ainda nesse tamanho é importante para o Brasil, vai puxar o Brasil ainda para frente. Só que a gente fala uma coisa sobre como vai puxar a economia e outra coisa como vai puxar as ações. As ações, aí sempre a gente está vislumbrando, o mercado está sempre vislumbrando um crescimento ainda mais exponencial. Quer continuar no tema? Fica à vontade. Não, só para entrar, ainda falando um pouco, né, de China em si, mas não só de minério, né? A gente tem falado bastante sobre estes dados, inclusive mais fracos, das estimativas de China, e até a gente viu ali o governo mais uma vez anunciando um pacote de mais, acho que 11 medidas novamente, né? Isso. Agora, para tentar estimular a recuperação da economia. Você acredita que será suficiente, né? Esses novos estímulos serão suficientes aí, de fato, para se trazer aí estes triggers, talvez, que faltam em relação a essa recuperação da economia chinesa? Olha, entendo que tem medidas que são bem curto prazo, que vão passar e não vão fazer tanta diferença, que é, por exemplo, estimular a venda de eletrodoméstico. A gente estava discutindo isso aqui no Brasil. Você só antecipa o consumo, você não dá um impulso realmente significativo para a economia nos próximos trimestres. Agora, quando você fala em construir um polo industrial numa região, aí realmente você pode dar um incentivo maior de longo prazo. Quando você fala que as empresas online de comércio, elas precisam dar mais atenção para as áreas rurais, não é que nem aqui no Brasil, que nem nos Estados Unidos, que você pode até falar que isso seria ideal, mas as empresas vão ter suas próprias estratégias. Na China, não. Se o governo orienta, as empresas seguem.
senão elas são punidas. A gente já viu isso acontecer bastante nos últimos 5 anos, não precisa nem ir muito longe para ver o que acontece quando as empresas não seguem tanto as orientações do governo. Então, essa medida também vai ser interessante de acompanhar nos próximos anos, porque as empresas talvez não vejam isso como uma estratégia mais lucrativa, mas se o governo está orientando, elas vão seguir. Gustavo, você tocou num ponto importante, até porque você falou na construção. A gente sabe que o setor de construção ele tem uma influência muito grande em relação ao PIB chinês, né, do crescimento da China. Porém, é um setor ainda muito sensível que... Acho que a gente até comentou aqui bastante sobre Evergrande esses dias, recentemente, novamente. Houve aquela expectativa, né, de uma dificuldade muito grande, de uma bolha, inclusive, que não foi estourada, mas que tem seus reflexos. Há também muitos especialistas que dizem que a China, ela camufla ou ela manipula ali um resultado de um PIB, de um crescimento baseado muito em relação a essas construções. Tem estimativas de 100 milhões de construções paradas, vazias na China, apesar de termos ali um número populacional muito grande que poderia suprir exatamente toda essa oferta, né? Teria demanda para esta oferta. Mas eu queria entender se na sua visão, isso de fato, né, fomentar novamente essa questão da construção, sendo que tem ainda cidades inteiras vazias, que são consideradas cidades fantasmas, que foram construídas e não tem ainda essa ocupação. Isso, de fato, pode camuflar ou disfarçar, manipular, de repente, o PIB chinês. A gente viu que em 2021 a China cresceu 8,1%. Agora tem essa estimativa de 5%. Exato. Você vai ter sempre essa desconfiança, os números eles não são tão claros, por isso que o mercado gosta de olhar balança comercial, porque você consegue fazer a contrapartida com os outros países, não dá para você manipular esses dados. E também a questão de novos empréstimos, porque você tem uma dinâmica do que está acontecendo na ponta e de forma bem rápida em termos da economia. As construções são sempre vulneráveis em termos de manipulação. Você está sempre na dúvida do que está acontecendo. Aqui no Brasil a gente sabe que não. Aqui se está construindo realmente porque tem algum projeto, não tem esse incentivo, muito pelo contrário. Aqui as obras muitas vezes ficam pelo meio do caminho incompletas. Grandes capitais têm vários esqueletos disso. Mas na China, isso parece que ainda vai tentar ser incentivado por um pouco mais de tempo. Quando a gente tem o Xi Jinping ficando mais tempo no poder, a gente sabe que a ideologia, a ideia econômica que o grupo dele, que está no poder, acredita, não é de uma desaceleração abrupta. Eles querem postergar ao máximo esse ritmo de crescimento menor que vai acontecer nos próximos anos. A China não vai ter mais esse crescimento que nem a gente estava acostumado. Provavelmente a Índia vai ocupar esse espaço. Mas, por enquanto, ele vai tentar postergar. Perfeito.